Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. Maravilha estarmos juntos mais uma vez, desta feita, num domingo especial, um dia em que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vocês que estão nos ouvindo, nos ajude com respeito ao som. Nós estamos testando aqui um novo equipamento e nós queremos que os irmãos nos auxiliem aí, se está tudo bem, se está dando para ouvir, se está correto, para que possamos ter um bom culto na presença do Senhor. Eu quero convidar você nesse instante aí, na sua casa, aí no seu lar, junto com a sua família, a nos unirmos agora, para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Uma experiência diferente, não estamos juntos como todos os anos em oração aqui no prédio da igreja, mas a igreja está reunida, a igreja está nesse instante em comunhão, a igreja está em sintonia, geograficamente longe uns dos outros, mas no mesmo espírito, buscando a face do nosso Deus. Então eu quero convidar você aí no seu lugar nesse instante a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, louvando a Deus por aqueles que já entraram, já estão conosco, e também como fizemos durante a madrugada, estávamos em oração, participando do jejum da nossa igreja e também orando pelas famílias, orando especialmente pela nossa família, pelo nosso povo, nossa comunidade aqui em Vila São Jorge, pelo nosso país, a nossa nação, e clamando a Deus pelo mundo, num momento tão delicado, num momento tão difícil. Então eu quero convidar você a orar nesse instante. Nós vamos falar com o nosso Deus. Aí curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor, Deus de graça, nós buscamos a tua face nesse instante, clamando ao Senhor, que o Senhor nesse momento olhe para nós com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de graça. Deus, nós queremos, antes de mais nada, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. Obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do nosso povo, o Senhor tem cuidado dos Teus filhos, e nós queremos render ao Senhor toda a honra e toda a glória. Deus querido, Deus amado, obrigado por mais uma oportunidade que podemos Te adorar. Obrigado, Senhor, porque nós temos à nossa disposição a internet, essa via que estamos usando, esse canal para alcançarmos os nossos irmãos. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória pelo Teu cuidado para conosco. Deus, eu quero Te louvar por aqueles que têm nos apoiado, participado e nos ajudado para essa transmissão e para tudo que estamos fazendo. Mas como já disse, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, queremos pedir ao Senhor que receba o nosso culto, receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, e que tudo que fizermos aqui nesta manhã seja tão somente para a Tua honra e para a Tua glória. Te louvamos por tudo, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Juntos, irmãos, nós vamos agora adorar o nosso Deus, aí no seu lugar, aí na sua casa. Se puder, se coloque em pé e nós vamos juntos agora adorar, cantar
louvores ao nosso Deus. Nesta manhã especial, adoremos ao Senhor nesse instante.
Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por causa desse nome, é por causa desse Jesus que nós estamos reunidos aqui nesta manhã. Nós estamos em sintonia, adorando, bendizendo, engrandecendo, louvando, exaltando esse Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes disso, nós queremos lembrar de orar pelos aniversariantes da semana. A irmã Sandra tem nos abençoado, sempre enviando, para que a gente possa lembrar em oração quando nos reunimos a cada domingo. E não podemos esquecer disso. Então, orar nesta manhã agradecendo a Deus pela irmã Gisleide, que completou aniversário no dia 7. No dia 8, nossa irmã Jacilma. No dia 9, nossa irmã Maria Neudice completou mais um aniversário. E ontem o Johnny completou mais um aniversário. Então, irmãos, que nós queremos nesse instante orar por eles. E você aí na sua casa, não dá para você dizer quem foi da sua família, como fazemos aqui na igreja, mas aí você pode, nesse tempo também, orar por essas pessoas. Então, lembrando agora, nós vamos agradecer a Deus pela vida da irmã Gisleide, da irmã Jacilma, da irmã Maria Neudice e do Johnny, né? Só a irmã Maria Neudice que entrou aqui no meio, mas senão seria tudo J, né? Gisleide, Jacilma, Johnny. Deus nos deu a bênção de ter esses irmãos conosco em nossa igreja. Então vamos nesse instante orar, agradecendo a Deus pela vida deles. Deus, nós queremos mais uma vez buscar a presença do Senhor, e nesse momento em especial, como Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge, nós queremos agradecer pela vida da irmã Gisleide, da irmã Jacilma, da irmã Neudice, do Johnny, que o Senhor concedeu a cada um deles mais um aniversário, e te louvar principalmente por eles passarem esse aniversário gozando de saúde e da paz que vem do Senhor. Então, receba a nossa gratidão como igreja pela vida deles. Nós queremos te louvar e pedir que o Senhor continue abençoando cada um deles e que eles continuem vivendo para a honra e a glória do teu nome. Te oramos, meu Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, também lembrando a todos, como nós comunicamos aí na semana ou na sexta-feira, nós vamos hoje cultuar juntamente com os nossos irmãos da Igreja Batista Bíblica em Jardim Adriana. Então, 18h30, nós vamos cultuar com eles. Pastor Adilson Oliveira, pastor daquela igreja, estará ministrando a palavra do Senhor, e nós vamos cultuar juntos. Se você não se preparou ainda, lá na página da nossa igreja, você vai poder entrar, encontrar o link, encontrar a página da igreja em Jardim Adriana. Tanto o Pedro da Janete, quanto a irmã Luciene e o Rodolfo, eles têm nos apoiado. E aí, quando começa a live também, eles vão disponibilizar isso pela página da nossa igreja, que vocês poderão também acompanhar. Então, fica atento para isso, para 18h30, como igreja, nos juntarmos virtualmente e acompanhar aquele cultuar com eles. As demais igrejas batistas bíblicas também que estarão juntos, e já louvando a Deus pela vida daqueles irmãos que trabalharam lá nessa semana para que tenhamos uma melhor transmissão. Então, contando aí com a sua presença no culto às 18h30. Irmão, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, culto de Páscoa, culto especial, momento que nós
paramos para glorificar ao Senhor, agradecer pela salvação que temos na pessoa do nosso Senhor Jesus. E eu quero aproveitar essa introdução para continuar insistindo, especialmente como Vila São Jorge, insistindo que nós devemos, como salvos, agora mais do que nunca, voltarmos às Escrituras. Eu creio ser o momento apropriado, já que verificamos aí tantos irmãos compartilhando nas redes sociais informações, usando textos bíblicos, onde quem escreveu deve estar gritando lá, não foi isso que eu falei. Né? Por exemplo, nós vimos muita gente usando o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 7, na instituição da Páscoa, que é o nosso assunto hoje, usando esse texto para dizer para as pessoas, fiquem em casa, não saiam de casa, como se o foco ali fosse a casa, e não a principal ideia da morte que passaria por cima da casa onde estivesse o sangue do Cordeiro. Nessa altura do campeonato, quando eu digo que muitos não estão voltando às Escrituras, buscando as Escrituras, é quase que estranho, nessa altura do campeonato, nós recebermos, né, de alguns irmãos, até da nossa igreja, né, Feliz Páscoa, acompanhado de coelhinhos, de ovos de chocolate. E a minha pergunta, meu Deus, onde estamos? Onde estamos? Do que mais precisamos para voltarmos ao Evangelho puro e genuíno? Do que mais precisamos? Parece que a ficha ainda não caiu do salvo e ele continua distorcendo aquilo que Deus nos deixou claramente nas suas Escrituras. E eu quero aproveitar a oportunidade hoje de manhã para mais uma vez olharmos para as Escrituras, mais uma vez voltarmos para a palavra de Deus. Nós fomos salvos, fomos chamados e pertencemos a um reino em que nós devemos prezar por continuarmos andando segundo os preceitos do Senhor. E nessa manhã eu quero usar como ponto de partida, não é o texto que vamos meditar juntos, mas eu quero usar na introdução como ponto de partida, João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, como disse, não é o nosso texto de hoje de manhã, mas usando na introdução como um ponto de partida nesse dia. João 1, 29, nós lemos assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha em sua direção, e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repetindo o que ele disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, para entendermos bem esse versículo, nós precisamos compreender a Páscoa. Para entendermos o que João está dizendo, nós precisamos compreender bem o que é a Páscoa. Aquelas pessoas, elas só entenderam bem o que João estava dizendo porque eles compreendiam bem a Páscoa. Quando João diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquelas pessoas, logicamente, que compreenderam do que é que João estava falando, porque eles compreendiam a Páscoa. Mais uma vez, se a sua Páscoa, ela ainda está baseada em coelhinho ou em chocolate, eu preciso que você observe bem os textos neste dia, nesse estudo. Porque você ainda não sabe o que é a Páscoa. Você precisa caminhar comigo hoje de manhã para compreender melhor
e chegar a uma conclusão de dizer, realmente, eu estava andando errado sobre a Páscoa. Nós não podemos falar nada nesta manhã de Jesus sem voltar ao início de tudo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem não creu na palavra de Deus, quando mesmo lhe disse que não comesse do fruto daquela árvore. E quando Deus volta a falar ao homem, sendo conhecedor de todas as coisas, Deus então já prediz o que estamos comemorando hoje. Eu quero caminhar com você para mais um versículo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o começo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, se aí na sua casa, se você estiver com a sua Bíblia, nos acompanhe. Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus claramente declarado no início de tudo. Aqui, Jesus já é declarado aquilo que nós estamos comemorando hoje. No início de tudo, Jesus já está declarado como aquele que ferirá a cabeça de Satanás. Então, como introdução, olhando para esses textos, olhando para o que João diz, que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhando para o início de tudo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós então vamos ler juntos Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Mateus 28, 1 a 10, nós lemos o seguinte: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, lá o verei, eu vos avisei. Elas, então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Nos capítulos anteriores, nós vimos o Senhor Jesus travando uma batalha com os poderes das trevas. Nos capítulos anteriores, e terminando os capítulos 26, 27, nós encontramos ali algo que parecia que a vitória estava mesmo pendendo para o lado inimigo. Olhando para os capítulos anteriores e acompanhando aquela sequência, é como se o nosso campeão estivesse caído.
E vê-lo sendo levado à sepultura é como se os poderes das trevas saíssem vitoriosos. Mas o nosso Jesus, ele desperta como se fosse de um sono. E nesse capítulo, saindo da sepultura, um vencedor, aliás, a Bíblia diz que mais que vencedor, levando cativo o cativeiro, ele começa a reunir a sua tropa outra vez. E no versículo 1, diz que depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. É interessante observarmos esse versículo primeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse foi o dia que ele havia estabelecido. Ele cumpriu a sua palavra. Mas talvez, se você não parou para pensar sobre o que é cumprir sua palavra, tudo que Jesus falou ou se cumpriu ou ainda vai se cumprir. Você crê nisto? E se estivéssemos reunidos aqui na igreja, eu diria, nós podemos dizer amém para isso? Você crê que tudo que Jesus falou ou já se cumpriu ou ainda se cumprirá? Eu fiquei maravilhado lendo um comentarista que ele dizia o seguinte, diz assim: ele ressuscitou depois do sábado judaico, e aquele era o sábado de Páscoa. Ele permaneceu no túmulo durante todo aquele dia, o que significava a abolição das festas judaicas e as outras partes da lei cerimonial, e que o seu povo deveria eliminar agora essas observâncias e não dar atenção a elas, assim como ele fez quando jazia na sepultura. Cristo, no sexto dia, terminou a sua obra. No sexto dia, ele disse: está consumado. No sétimo dia, ele descansou na sepultura, e então no primeiro dia da semana seguinte, agiu como se estivesse começando um mundo novo e entrando em uma nova obra. Não permitamos, portanto, que homem algum nos julgue agora com respeito às luas novas, com respeito aos sábados judaicos, que eram, na verdade, uma sombra das coisas boas que estavam por vir, pois a essência dessas coisas boas era Cristo. Que maravilha! Uma vida nova, Cristo, esse Cristo que nos leva a uma nova aliança. Estamos agora ligados a este novo começo. Nas primeiras horas do primeiro dia, podemos dizer hoje de manhã que nós estamos em Cristo. Não somos mais conduzidos por rituais, pelas leis, por cerimoniais, não. Jesus nos traz um novo começo. Naquele dia, ao ressuscitar, no primeiro dia, como diz o texto, depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Jesus nos traz para uma nova vida, para um novo começo. Versículos 2 até o 4. Nós vamos encontrar muitos sinais de vitória nesse texto. Eu quero que você caminhe comigo olhando isso. Sinais da vitória do nosso Cristo, que permeia todo esse texto. Até porque nós estamos celebrando a Páscoa, porque hoje é um dia de vitória. Diz no versículo 2, havia acontecido um grande terremoto. Deixe-me dizer a você, não poderia ser diferente. No capítulo anterior, ao ler sobre a morte de Jesus, encontramos justamente isso. No capítulo anterior, ao ler sobre a morte de Jesus, encontramos a terra se agitando em temor.
No capítulo anterior, encontramos trevas sobre a terra, encontramos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram. E agora, na ressurreição, um grande terremoto, é como se as amarras da morte fossem soltas, os grilhões do túmulo se abrissem. Isso era sinal da vitória de Cristo. É como se o céu se regozijasse e a terra se alegrasse. É como se a pessoa do Senhor Jesus Cristo fizesse a terra tremer. Permita-me aqui uma aplicação. Quando olho para esse contexto em que tudo treme e que Jesus então ressurreto, não está mais ali, o túmulo vazio. É como no dia do seu encontro com Cristo. Acredito que no dia do seu encontro com Cristo, é como se houvesse um terremoto no seu peito. Como Saulo, que ficou tão espantado que foi lançado ao chão. Jesus em nossas vidas é como um terremoto que vai fazer tudo mudar de lugar, nos faz mudar de direção. Isso nós chamamos de conversão. Nada fica no lugar quando Jesus se faz presente. Ao entrar em nossas vidas, Jesus vai consertando todas as coisas, vai mudando tudo, vai tremendo tudo, vai mexendo com a gente. E depois que encontramos esse Jesus, todos os dias nós estamos tremendo por dentro, porque esse Jesus nos faz olhar para a nossa vida como minúsculos, como insignificantes, e olhar para o poder salvador que Ele tem. Um terremoto, um grande terremoto, a nossa vida passa a ser um terremoto. Porque Jesus faz a diferença. O texto diz que um anjo moveu a pedra e sentou-se sobre ela. Eu não sei se você vai lembrar, mas os anjos, eles estavam acostumados a servir ao Senhor Jesus. Eu não sei se você vai lembrar, mas no nascimento de Jesus havia anjo servindo. Na tentação havia anjo, na sua agonia havia anjo. Mas veja que interessante. Lá no Calvário não tinha anjo. Quando o Pai virou as costas para o Filho por causa dos meus pecados, dos seus pecados, os anjos também se afastaram dele. Lá no Calvário não tinha anjos. Mas agora que Ele está retomando a sua glória, aquela que Ele tinha desde a fundação do mundo, então os anjos do céu o adoram. Ele veio, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Permita-me citar na íntegra o comentário de Matthew Henry, quando ele diz: o nosso Senhor Jesus poderia, Ele mesmo, remover a pedra por seu próprio poder, mas preferiu que isso fosse feito pelo anjo. E o comentarista diz: isso significa que, tendo se assegurado de ter feito o pagamento pelos nossos pecados que foram imputados a Ele, e tendo estado sob prisão em conformidade com essa imputação, Ele não fugiu da prisão, mas teve uma libertação legal e justa obtida do céu. Ele não fugiu da prisão, mas um oficial foi enviado com o propósito de remover a pedra e assim abrir a porta da prisão, o que nunca teria sido feito se Jesus não tivesse feito um pagamento total. Mas sendo liberto das nossas ofensas, para completar a libertação, Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Ele poderia ter movido a pedra,
Ele poderia ter saído sem mover a pedra, porque depois ele aparece para os discípulos, mesmo a porta estando trancada. Mas há uma confirmação de que tudo foi pago. Ele agora é liberto, ele agora está livre, e ele traz essa libertação para todos nós, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ele ressuscitou. Um anjo moveu a pedra, houve um terremoto, tudo estremeceu, ele morreu para pagar a nossa dívida e ressuscitou para obter a nossa quitação. Eu achei fantástica essa frase. Ele morreu para pagar a nossa dívida e ressuscitou para obter a nossa quitação. Nós estamos livres, completamente livres, porque foi pago, está pago, foi quitado. Jesus, na morte na cruz do Calvário, ele pagou o preço, e ao ressuscitar, ele nos torna livres, completamente livres. Continuando no texto, ele morreu para pagar a nossa dívida e ressuscitou para obter a nossa quitação. Mas não podemos deixar passar em branco. O texto diz: os guardas tremeram de medo. Os guardas tremeram de medo. Como assim? Irmãos, esses homens eram treinados ao ponto de serem insensíveis com respeito ao medo. Estamos falando de guardas romanos. Estamos falando de homens treinados. Estamos falando de homens que estavam prontos e dispostos a encarar todos e qualquer coisa. Observe, esses homens, eles tremeram, o texto diz. A ressurreição de Jesus, aqui nesse texto, ela é alegria para os seus amigos, mas ela é terror para os inimigos. Permita-me aqui abrir um parêntese para dizer que Jesus não precisa que ninguém saia em defesa dele. Pois haverá um dia que, enquanto haverá total alegria para os santos, será terror para aqueles que forem inimigos de Cristo. Não se preocupe, você, amigo de Jesus, você que serve a Jesus, haverá um dia que nós estaremos servindo a esse Jesus, estaremos alegres, mas haverá tristeza, temor, terror para aqueles que são inimigos de Cristo. Veja que frustração. Esses guardas foram deixados ali para uma missão. Não sei se você vai lembrar, mas os guardas foram colocados ali para uma missão um tanto quanto fácil. Eles estavam ali para guardar um homem morto. Para quê? Para que se aparecesse alguns discípulos ali, fracos, desarmados, assustados, eles deveriam simplesmente colocar aqueles discípulos para correr. Para isso que tinha guarda ali. Mas apareceu um anjo em que eles não têm condições nem de olhar o seu rosto. Homens preparados, homens ali prontos para qualquer coisa. De repente, eles não conseguem contemplar o anjo. Salmos capítulo 9, versículo 20 diz que Deus frustra os seus inimigos, assombrando-os. Mas o que é que o anjo diz? Continuando no texto: não tenhais medo. Não tenhais medo. Dizer isso às mulheres, irmãos, é como se fosse encorajá-las. Porque se os guardas preparados ficaram aterrorizados, imagina as mulheres chegando em um lugar do sepulcro e contempla aquela cena. Agora, o que é que o anjo usou
para acalmar aquelas mulheres. O texto continua dizendo: eu sei o que procuras. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mas não só isso. Não só isso. Não diz só ele ressuscitou. Mas o anjo, ele tem uma função aqui também de trazer encorajamento para aquelas mulheres. E ele completa: ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia falado. Não tenhas medo, porque vocês sabem o que aconteceu. Ele já tinha avisado que isso ia acontecer. E se você me permite mais uma vez uma aplicação, nada do que está acontecendo no mundo hoje é novidade. Tudo ele já nos falou. É isso que o anjo está dizendo. Ele já havia falado. Tudo que está acontecendo no mundo não é novidade. Quando eu vejo crentes apavorados, desesperados, meu Deus, e agora o que vai ser? Eu costumo pensar que esse crente não deve conhecer muito tudo que Deus já falou na sua palavra. Ele já falou. Não se atemorize, ou não temas, ou não fique assustado, ou não se apavore, a palavra que você quiser usar, mas o Senhor Jesus já havia falado e Ele continua falando conosco através das Escrituras. Voltemos à ressurreição. Aqueles que buscam a Jesus não têm motivo para ficar com medo. Aqueles que buscam a Jesus não têm motivo para ficar assustado. Aqueles que buscam a Jesus, com certeza o acharão como um Redentor generoso que nos amou e que sempre nos tomará em seus braços. E Ele mesmo dirá: não temas, não temas. E o anjo continua: ide depressa e dizer aos discípulos. Elas então, saindo depressa com grande alegria, correram para contar. Eu acredito que o desejo daquelas mulheres poderia ser ficar ali, ouvindo mais detalhes. Fala para mim, como é que foi isso? Conta aí, o seu anjo, conta para mim. Como foi essa ressurreição? Talvez elas tinham muitas perguntas para fazer, mas elas não estavam ali sem propósito. Eu acho gostoso observar, irmãos, o todo. Elas estavam ali e tinham uma razão pela qual estariam ali. Elas não foram ali à toa, é Deus escrevendo a história. Nada acontece por acaso, Deus está escrevendo tudo o que está acontecendo. Por isso, para você, meu irmão, minha irmã, hoje de manhã, entenda uma coisa: tudo está sob o controle de Deus, nada é por acaso. Aquelas mulheres estavam ali com um propósito, e agora foram lhe dada então uma missão. Vai levar esta boa notícia com alegria, com pressa. Havia uma urgência. Vai contar aos outros. Vai contar. Por que será que havia essa urgência para que ela contasse aos discípulos? Elas não poderiam ficar mais um pouco ali? Elas não poderiam conversar mais? Mas é interessante os detalhes aqui. Diz: vai. E elas, saindo depressa, vai contar isso aos discípulos. Elas saíram com urgência. Por que será? Se você deixar essa cena parada aqui com o anjo e as mulheres, e você então transportar agora para a cena onde está lá os discípulos, apavorados, desesperados, todos ali preocupados: o que aconteceu? E agora? O que será de nós? Cadê? Como é que vai ser? Olha os discípulos. Havia uma urgência. Aqueles discípulos tinham um pesar no seu coração. E eles precisavam de uma notícia revigorante. Saber da ressurreição do Senhor Jesus, é preciso deixar claro nesta manhã que essa notícia traria um ânimo para os discípulos, e elas precisavam correr para contar isso.
E eu preciso deixar aqui uma pergunta para você hoje de manhã. Preciso deixar aqui uma pergunta para nós hoje de manhã. Será que não estamos guardando essa notícia só para nós? Será que não estamos, irmãos, guardando essa grande notícia somente para a gente? E antes que você me pergunte aí qual a notícia, aquela que estamos comemorando hoje, ele ressuscitou. Precisamos correr para contar isso aos outros. E como é que contamos isso? Veja, ele diz com alegria, porque essa é a melhor notícia que existe, pois ele estendeu essa maravilha a nós também. Corra, conte essa notícia, ele ressuscitou. Não fique parado, não fique esperando, não fique aí simplesmente gostando da companhia dos seus irmãos, gostando do culto em Cristo, gostando da igreja. Não. É hora de fazer como essas mulheres, é hora de sair correndo e com alegria contar aos outros o que aconteceu. Ele ressuscitou, por isso não estamos aqui hoje de manhã pregando somente a morte de Cristo, porque somente a morte de Cristo não havia razão para pregarmos. Pregamos hoje sim a morte de Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Ele vive. E essa maravilha de notícia chegou até nós. E é por isso que estamos aqui hoje de manhã. Mas olha que delícia. O texto continua dizendo, se você estiver me acompanhando, lá no versículo 9, diz, e Jesus foi ao encontro delas. Olha que maravilha. Essas mulheres não só tiveram a notícia, mas agora elas podem vê-lo. Como disse no começo, Jesus ressurreto agora está ajuntando os seus. Esse encontro foi inesperado, ou seja, Jesus está mais perto do que você imagina. Ele sempre virá ao seu encontro. Olha que interessante, ele foi ao encontro das mulheres, elas saem depressa, vão com alegria, mas Jesus vai ao encontro dessas mulheres. Eu não acredito que elas estavam esperando encontrar com Jesus, porque elas tinham uma missão. E quando nós saímos para uma missão, na nossa cabeça só está aquela missão. Eu acho que no caminho a conversa é, vamos correndo, vamos contar, e o que vamos dizer para ele, como vamos contar, mas que notícia maravilhosa, ele não está lá, ele ressuscitou, é como ele tinha dito para nós, e de repente, esse Jesus vem ao encontro delas. Mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção, meu irmão. Jesus sempre virá ao nosso encontro. Amém. Você nunca estará sozinho. Não fique desesperado, não fique apavorado. Você tem a boa notícia. Fique em paz, meu querido, porque Jesus sempre estará contigo. E a sequência é interessante, porque o texto diz que elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mais uma vez, agora o próprio Jesus diz, não temais. Agora pensa comigo, quem está dizendo isso é aquele que venceu a morte, aquele recém-saído da sepultura, e creio que aquelas mulheres estavam cheias de força, cheias de poder, e eu gostaria de lembrar isso a você também hoje de manhã. Aquele que venceu a morte, aquele ressurreto, aquele que estava ali vitorioso diante delas, ele é quem olha para elas e fala assim, não temais, não tenham medo. Agora, se ele venceu a morte, se ele saiu da sepultura, se ele agora estava ali ressurreto, e é ele quem diz, não temais, eu e você não temos o que temer. Não temos o que temer. Porque, observe uma coisa.
um vírus, quase que insignificante, que dizem aí os estudiosos aí que não suporta mais do que acima de 10 graus. Um vírus que alguns estavam lá explicando que é como se fosse uma gordurinha. Esse vírus está trazendo um temor e um terror sobre as pessoas. Sabe por quê? Porque ele está matando. Então, o maior desespero das pessoas hoje está sendo o medo da morte. E esse texto nos mostra aquele que venceu a morte, recém-saído do sepulcro, chegando diante das mulheres e dizendo: não tenha medo. E nós podemos tranquilamente transportar isso para nós hoje de manhã e dizer que esse Jesus que venceu a morte, recém-saído ali da sepultura, está também dizendo para nós hoje de manhã: não tenha medo. E não é que você não vai morrer. Não tenha medo da morte. Porque o nosso Cristo venceu a morte. Não tenha medo da morte. Nós não temos o que temer. Porque esse Jesus vitorioso é o mesmo Jesus que está conosco hoje. Não tenha medo. Mas aí, concluindo o nosso texto, não todo o texto, mas até o versículo 10 hoje de manhã, ele diz: não fiquem com medo, sigam para a Galileia, lá me verão. Que convicção que essas mulheres saíram. Vamos lá, vamos dar o recado, vamos levar a mensagem. Eles o verão também. Aleluia, ele ressuscitou e a promessa de vê-lo agora é muito clara para aquelas mulheres. Vai lá e conta para os discípulos que eles devem me encontrar. Vão para a Galileia, lá eles me verão. Nós estaremos juntos outra vez, porque eu ressuscitei para de novo estar com vocês. Que convicção. E eu estou vendo muito crente desesperado, como se não tivesse essa convicção. Porque eu quero concluir hoje de manhã dizendo para você que essa promessa de vê-lo não era somente aos discípulos. Aleluia, nós também temos a promessa de vê-lo. Amém. João capítulo 14, versículos 2 e 3, ele diz: e quando eu for e preparar-lhes lugar, voltarei novamente e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquela promessa transferida através de João, nesse texto, para nós também. Quando eu for, e ele já foi. Preparar lugar, e ele preparou. E ele diz: voltarei novamente e os levarei para mim mesmo. E essa é a nossa esperança. Ele foi. Ele foi. E esse lugar está nos aguardando. Porque ele venceu a morte. E nós também somos vitoriosos. Glorifique ao Senhor nesse dia, porque Ele foi, preparou lugar e voltará para nos buscar. E como eu sempre digo aqui em nossa igreja, pode ser hoje. Pode ser hoje a volta de Cristo. Tem tanta gente tentando explicar
algumas questões proféticas nas Escrituras, uma certeza eu tenho. Jesus ressuscitou, subiu ao céu, preparou um lugar e disse que vai voltar para me buscar. E como disse no começo da mensagem hoje de manhã, esse Jesus, tudo que ele prometeu, ou já se cumpriu, ou ainda se cumprirá. Então a volta de Jesus se cumprirá com certeza. Amém. Creia nisso. Creia. Confie. Cristo está às portas. Ele vem buscar a sua igreja. Aquele Jesus ressurreto ascendeu aos céus e logo, logo virá nos buscar. E que dia maravilhoso será o dia de encontrarmos com Cristo de novo. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe esse dia, dia especial, Páscoa, ressurreição do Senhor Jesus. Momento esse que nós paramos para celebrar não o sacrifício, não a morte, mas a ressurreição do Senhor Jesus e a convicção de que Ele virá nos buscar. Até que Ele venha, que nós possamos continuarmos firmes, servindo a Ele. E não esqueçamos que nós temos uma boa notícia para dar para todo mundo. Ele ressuscitou. Cumpra a sua missão de contar para todo mundo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar, encerrando esta manhã de Páscoa, encerrando o nosso momento aqui, encerrando o nosso jejum que começou ontem às 19 horas, aqueles que participaram, e nós vamos celebrar ao Senhor juntos. Mas antes, permita-me fazer uma oração antes de cantarmos um último louvor, adorando ao Senhor nesta manhã. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus de amor, Deus de graça, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos meditar nas Escrituras e buscar consolo para as nossas almas. Tudo que o Senhor deixou escrito na Tua palavra, tudo que o Senhor deixou escrito para nós, com certeza é com o propósito de nos instruir e também de confortar os nossos corações. Ó Deus, muito obrigado. Não temos outra palavra a dizer ao Senhor senão essa. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua fidelidade para conosco. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, obrigado pelo Teu Filho. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Teu Filho Jesus morreu na cruz do Calvário. Obrigado pelo sacrifício feito no meu lugar e no lugar dos meus irmãos que estão orando comigo nessa hora. Nós somos gratos a Ti, mas obrigado. O nosso obrigado é muito maior quando pensamos na vitória do Senhor sobre a morte. Obrigado por fazermos parte desse pacote que nos leva para perto do Senhor. Obrigado pela esperança, pela certeza, pela convicção de que nós também o veremos e que estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado é a palavra que temos nesta manhã. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Adoremos ao Senhor juntos, irmãos.
Nós vamos encerrar nesta manhã com nossos corações cheios de alegria. Por aquilo que nós cantamos e aquilo que é dito através da palavra. Ele está vivo. Se eu posso crer que amanhã será mais um dia, eu devo crer que Ele está vivo. E a minha e a sua vida está nas mãos dEle. E não há melhores mãos para estar. Eu quero orar nesse instante com a bênção. Não vamos usar a bênção apostólica hoje de manhã, mas eu gostaria de falar um texto da palavra de Deus. Aí na sua casa eu gostaria que você estendesse as suas mãos aí onde você está e nós vamos orar nesse momento. Nós queremos clamar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, dizendo que está em Números capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que seja essa uma realidade de nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua Páscoa. Vamos juntos encerrar o nosso jejum. Como foi colocado lá, se você puder mandar fotos da sua família quebrando o jejum em oração, todos juntos. Se puder mandar no grupo da nossa igreja ou no Facebook. Se você não quiser enviar fotos, não há problema. Se você mandar um joinha lá, nós vamos entender que a sua família estava e está conectada conosco nessa igreja nesta manhã. Deus abençoe a todos, um bom domingo em nome de Jesus.